O Momoshiki estava certo desde o início. Agora, com o capítulo atual, foi revelado um novo Shinjutsu e sobre o futuro, o que deixa tudo mais claro as falas do Momo, tanto no mangá quanto no anime. É sério, galera, isso tá insano. Então pega o lanchinho e bora! O Momoshiki, pelo visto, não estava errado, e as falas dele nessa cena fazem mais sentido do que nunca. E tem também outras falas do Momoshiki, que é o que aconteceu nas visões do Kajinkoji. O Otsutsuki, desde sempre, se mostrou diferente dos companheiros dele. E até o Ishiki, que era o cara solador, não se saiu bem, quanto ele. O Momoshiki veio pra Terra em busca do fruto que a Kaguya tinha ficado encarregada de levar a eles, inclusive o que fez com que eles viessem pra Terra, por curvatura acima de 16, que é considerada anormal. Isso bem antes de tudo acontecer, porque até o Shiki, com seu imenso chakra, se tornou parte do solo. Com toda certeza, a curvatura no espaço está na casa dos 20, e quando digo isso, é literalmente muito mesmo, ao ponto de ser um alerta aos outros Otsukis sobre o grande poder que vem da Terra. E antes do Momo sequer ir atrás da Kaguya, ele disse ao Kinshiki para fazer os preparativos para a saída deles. Então o clã Otsutsuki foi avisado. No entanto, os dois e Urashiki, nenhum deles voltaram para relatar sobre o planeta que foram. E a Terra é literalmente o ponto do sumiço dos Otsutsukis. Todos que vão, não voltam mais. E quando o Momoshiki invadiu o Exame Chunin e levou Naruto para outra dimensão e os outros foram ajudar, antes mesmo dele devorar o seu parceiro, Momoshiki usou seu Byakugan para ver o futuro do Naruto. Disse a ele que não iria passar para a próxima geração. Mas aí eu analisei essa cena com vocês aqui no canal, que poderia ser da Kurama que ele estava falando, pois tinha usado o termo raposa. E também poderia ser até o Hokage, porque ele chamava o Naruto de raposa. Só que Uzumaki não foi Jeff. E seria tipo um spoiler do Kishimoto, que ninguém percebeu na época. Só que em Boruto Two Blue Vortex, a Kurama voltou. Então não era nenhum e nem outro. Na verdade, era assim. E essa cena só foi fazer sentido depois de muitos anos, com o novo poder de Shibai. Ou quase isso, porque nesse capítulo atual, o Koji revelou alguns dos futuros que poderiam ter acontecido. E pois é, um deles, o Naruto, realmente foi Jeff. Deixou de existir. O Shiki solou ele mesmo com o modo Baryon, mandou o Naruto pra vala, cara. Ou seja, e se o que o Momoshiki viu foi sim um futuro onde o Naruto fosse assassinado pelas mãos do Shiki? Um dos destinos que o Kajinkoji disse que tinha várias probabilidades para acontecer. Porque se existe essa linha do destino em Boruto, que é normal, são diferentes coisas que poderiam ter acontecido, e até na nossa realidade é assim, não existe um mundo paralelo. Mas é claro que suas ações poderiam ter levado a um outro caminho. E nesse caso, o que o Momoshiki viu aqui pode sim também ter a ver com a realidade que o Koji revelou do Naruto ter ido de F, o que só prova a visão do Momoshiki nessa época, que ele estava certo. No entanto, aqui nessa realidade que o Naruto se foi, o mundo deixa de existir. Então assim, qual foi o benefício para o Momoshiki nessa realidade? Simplesmente nada, porque o Shiki conseguiu assumir o corpo do Kawaki. E com certeza o Boruto foi devorado pelo Dez Caldas nessa linha temporal. Porém, as visões do Momoshiki são fragmentadas. Então ele poderia só ter visto o Naruto e nada que ligasse a um futuro distante depois disso. Ou quem sabe uma realidade que o Koji não explicou sobre, mas que antes do Ishiki ser destruído, ele tinha dado um fim no Naruto, que inclusive remete à fala do Kishimoto na entrevista, sobre dar um fim a um personagem muito importante, que poderia ser até o Sasuke também, já que ele foi pego pelos Tsumeakas. Mas de qualquer modo, com essa revelação de Koji sobre o destino final do Naruto, provou que nessa época, nessa cena aqui, Momoshiki viu uma realidade que não aconteceu, e ela foi alterada, e agora faz todo sentido, e não ficou sem nexo essa fala dele. O Kishimoto, depois de anos, conectou ela, assim como no exemplo que o Koji deu, de que o Kawaki teria dado um fim no Boruto e na Sarada, mas isso não aconteceu, e ela ajudou ele, e a levou para um rumo da história que está sendo contada pra gente. Já as histórias não contadas só são linhas alternativas em uma realidade que não existem, e depois dessa luta toda deles, o Momoshiki mais uma vez usou seu Byakugan para ver o futuro. E cara, nenhum Otsutsuki mostrou esse tipo de poder, um Shinjutsu com essa magnitude vindo do Byakugan. Afinal, estamos falando de um Lonjutsu de um Otsutsuki que é puro, e de fato muito superior ao clã Hyuga. Até a Kaguya mesmo, com o seu Byakugan, tinham habilidades semelhantes ao Sharingan e o Rinnegan, mas ver o futuro é algo absoluto. Só que aí que está o problema. O Momoshiki tem um certo grau de visão futurística, enquanto o Kajinkoji, com o poder do Shibai, consegue ver o destino em que trilha. Ele também vê diversas direções da realidade que poderiam ter acontecido. Já o futuro que o Momoshiki vê é cheio de cortes, ou seja,
Ele não sabe direito o que levará ao ponto final que ele viu. O Otsutsuki não faz ideia do que aconteceu no meio. E ele só espera chegar na parte que viu em suas visões. De resto, ele só espera dar certo mesmo. Isso o próprio Momoshiki deixou claro quando estava conversando com Boruto. Depois de trazer o moleque de volta à vida, Uzumaki pergunta ali pra ele sobre a profecia e se tinha a ver com o que havia acontecido com ele, se ela já tinha cumprido com seu fim. E o Momoshiki solta um sorriso maléfico e fala que não. E é aqui que está a fala importante, que destaca os fragmentos de suas visões. O Momoshiki diz que iria acontecer em breve, mesmo que ele não pudesse ver. Ou seja, galera, a todo tempo ele sabia que o Boruto perderia tudo, porém não fazia ideia de que o Kawaki atravessaria a mão no peito do Boruto, e muito menos sobre a onipotência, até ele entender o poder da Ida perto de sua profecia. E mais uma prova de alteração, que é o mesmo que o Koji explicou, aconteceu com o Momoshiki. A realidade que ele aguardava não aconteceu, como o Otsutsuki esperava. E ele até fala isso no final do mangá, que não era pra ser daquela forma que estava acontecendo. Só que aí vem uma coisa muito importante a ser vista sobre o Momoshiki, que ele não é bem o que mostra ser. Como você mesmo viu, ele viu o futuro do Boruto, mas foi pego de surpresa no meio do caminho, porque não sabia o que iria acontecer. E a sua profecia era o que o cara assumiria o corpo do Boruto. E como disse, visões fragmentadas. Ou seja, galera, e se a visão do Momoshiki não parou por aqui, e ele viu mais algumas coisas no futuro, mesmo que muito distante? Por exemplo, ele viu assumindo o corpo do Boruto, o que não aconteceu porque a Sarada mudou isso, mas também se viu em um futuro com o Boruto adolescente, onde ele estava no controle, só que uma realidade bem distante, o que fez o Momoshiki pensar que ele iria ter o controle do corpo do Uzumaki, quando na verdade, e se sua visão não fosse o que ele achou que seria? Ou seja, o Momoshiki pode ter visto esse futuro, com ele no controle, como eu acabei de falar, em domínio geral, porque as suas visões é por cortes, e ele não sabe o que acontece no meio do caminho, e só vê por pontos. Talvez ele tenha visto algo a mais, que nós ainda não fazemos ideia. Só que aí tem um problema no caminho dele, o Kajinkoji, porque tudo que for acontecer, ele avisará o Boruto, e esse é um problema muito grande para ele. Dito isso, seria um fracasso total para ele. Nesse caso, teria que eliminar o Koji para poder concluir seu plano. E como visto, o final de todos termina com a árvore divina no meio do planeta. Então, aonde o Momoshiki entra nessa? Com certeza é uma realidade que ele consiga dominar. E como dito na entrevista de agora, todos vão ir de F. Ou seja, galera, é um futuro onde o Boruto perde tudo. Então o verdadeiro fim que o Momoshiki viu pode ser esse. Vai perder todos que ele ama. Um destino inevitável, porque sabemos muito bem que o Momoshiki tem um papel importante na obra. Afinal, ele está na cola do protagonista. Alguma coisa ele vai aprontar. E o Kimoto mesmo disse que estão adaptando com a realidade atual da criação de mangás. Se essa for a tradução certa na entrevista, ou seja, o Momoshiki não será amiguinho do Boruto no final de tudo. Eles não irão repetir a mesma história, vão inovar. Tanto que nem o poder do Momoshiki o Boruto está usando atualmente. De algum modo, nessa cena o Boruto usa o Karma. Como fiz uma teoria com vocês aqui no canal, que o Jogan pode ser o que dará esse controle para ele. Se o Koji vê todas as direções, ele teria que dizer sobre o Jogan. Afinal, esse olho está também no futuro. E em questão ao Momoshiki, ele desde o começo era o único que sabia das coisas que iriam acontecer. Ele nem de longe é um Otsutsuki, igual Kinshiki Urashiki. E quando eu digo isso, é no quesito da sua capacidade de prever o destino, igual o poder do Shibai, o que é uma escala muito maior, porque o Shinjutsu desse ser maligno é superior do Momoshiki. E quem sabe o Momo é parente distante do Shibai e herdou esse poder em escala menor, já que esse cara que deixou seu corpo para trás é uma divindade muito mais antiga que a Kaguya. Aliás, o chifre do Momoshiki quando assume o corpo do Boruto é idêntico ao do Shibai nesse modo, e já tinha devorado diversos frutos. E o Momoshiki quer seguir esse caminho para se tornar um ser divino, porque o Momo é um Otsutsuki que aparenta ser bastante jovem, mesmo com milhares de anos, mas que pode aí fazer parte da linhagem do Shibai. Inclusive, ele mesmo falou sobre esse Otsutsuki, e que o Amado estava certo a respeito do Shibai. Aliás, qualquer Otsutsuki saberia do Shibai, já que ele é considerado uma divindade dentro do clã. Mas aí, galera, o que você acha? Que o Momoshiki tem alguma visão sobre o futuro? Ou que ele possa ter um parentesco com o Shibai? Comente sua opinião, porque chegamos no final de mais um vídeo. Então até breve, valeu, fui!